Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para concluir as nossas reflexões sobre o que Deus pensa sobre as nações, né? Os ensinos do Mestre Jesus e as nações. Estamos já concluindo esta nossa reflexão, porém não terminamos o assunto. O assunto é até Jesus voltar e muito mais teremos que continuar aprendendo sobre isso. Mas nas reflexões passadas, na semana passada, por exemplo, nós vimos que em 2019 a proporção de não cristãos para cada cristão era de 1 por 9, ou seja, 9 não cristãos para cada um cristão, sendo que destes 9, 2 são cristãos nominais, ou seja, foram alcançados, ouviram ou nasceram num lar cristão, porém não dedicam-se, não vivem para Deus, não aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. 4 estão no mundo B, ou seja, não são cristãos, mas de alguma forma existe o evangelho disponível para as suas vidas, caso eles se interessem. Então, tem muita necessidade de missionário ainda neste mundo B, porém, já existe muito material, Bíblia traduzida, filmes cristãos e ensinos, livros que estão disponíveis e algumas igrejas que estão lá testemunhando, fazendo o trabalho missionário. E, no caso 3, isso é a maior preocupação, o maior desafio nosso. 3 pessoas estão no mundo A, ou seja, aquela parte do mundo que não tem nada do evangelho, ou seja, 24% da população mundial, que corresponde a 968 milhões de pessoas que não têm nada do evangelho. Este constitui o maior desafio missionário, o maior desafio para a igreja, que é sal e luz neste mundo, né? Nós vimos que a população mundial hoje está em torno de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então, é muita gente existindo hoje. E que esta população do mundo se divide, como eu já repeti, né, em 3 áreas distintas: o mundo A, o mundo B e o mundo C. Sendo que o mundo A é este, que não tem nada do evangelho. O mundo B é a maior parcela aqui, com 3 bilhões 526 milhões de pessoas, que o evangelho está crescendo, está avançando entre eles, mas ainda precisa do empurrão da igreja, a disponibilidade de pessoas de irem e de pregar. E o mundo C, o mundo cristão, que corresponde a 33% da população do mundo, com 2 bilhões e 706 milhões de pessoas que têm essa responsabilidade de levar o evangelho. Aprendemos também que a grande maioria dos cristãos não estão comprometidos com o reino, com a palavra. Nós sabemos disso por causa das nossas prioridades. E como nós gastamos o nosso dinheiro mostra o quanto que nós temos no nosso coração em relação às nossas prioridades. E aí já ficou bem claro que não tem sido prioridade da igreja, do mundo cristão, o alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós temos aprendido nos evangelhos que Jesus fala sobre pregar em todo tempo, quer as pessoas queiram ouvir ou quer não queiram ouvir. Nossa responsabilidade aqui é testemunhar do reino de Deus. Então, nós ficamos chocados com as estatísticas que mostram como que nós gastamos nosso dinheiro, né? Então, nossas prioridades não estão aqui. Vimos que os cristãos brasileiros dão, em média,
R$ 1,30 por ano para missões. Você já pensou? Quando está falando sobre missões, está falando de uma maneira assim abrangente, né? Agora, quando nós estreitamos isso para os não alcançados, nós vimos que a cada R$ 20.000 de renda, apenas 2 centavos são destinados a missões aos não alcançados. Então, fica muito difícil que nós completemos essa tarefa no tempo que gostaríamos de vê-la sendo completada, né? Vimos também que a maneira como nós disponibilizamos os recursos humanos está muito complicado também. Então, por exemplo, de todas as pessoas que têm um chamado ministerial, ou seja, vão se dedicar de tempo integral ao ministério, ao chamado, às missões internacionais, ao trabalho da expansão da igreja no contexto internacional. No nosso caso é sair do Brasil para ir para uma outra nação. Então, qual que é a percentagem de dedicação, de trabalho que é feito em relação aos não alcançados no mundo A, B e C? Preste atenção. As pessoas que saem do Brasil para trabalhar no contexto de evangelização, plantação de igreja, cuidar de igreja, 91% destes que têm um chamado ministerial para estar diretamente de tempo integral envolvidas com o avanço da igreja aqui na Terra, 91% vão dedicar o seu chamado, o seu trabalho ao mundo C, ou seja, ao mundo cristão, 91%. Então, você pode até agora pensar, por exemplo, pessoas que saíram aqui do Brasil, que você conhece, que foram para outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, ou mesmo os países que estão próximos da gente aqui, como Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador. A grande maioria destes estão trabalhando, alcançando ou fortalecendo os cristãos que já são alcançados, ou seja, o mundo C. Apenas 8% desses que saem do Brasil para a obra missionária vão se dedicar ao mundo B, ou seja, onde existe uma grande necessidade e pouca gente trabalhando. Então, só 8% a este mundo B, que também tem, em muitos lugares, igrejas e assim por diante. E apenas 1% destes que saem do Brasil vão para regiões que não têm nada do evangelho. Nada, zero. E eles têm que começar usando, pregando, né? Tendo como base das suas mensagens a teologia natural, porque não existe história de Natal, não existe história da Páscoa, não existe o contexto histórico do cristianismo nessas culturas. Na grande maioria delas, nem a língua é conhecida ou escrita, e é tudo no contexto oral. Então, veja que fica muito mais difícil alcançar essas pessoas, né? Agora, vamos dar uma olhada no contexto da força-tarefa nacional. Aqueles que são chamados para o ministério, mas não saem do país, continuam dentro do seu próprio país, né? Então, vemos que destes que diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero dedicar a minha vida ao ministério, e eles são ungidos, reconhecidos pela igreja, abençoados, não saem do país, estão trabalhando dentro do país. 97,5% destes vão trabalhar
dentro do contexto do mundo C, ou seja, o mundo cristão. Eles vão se tornar pastor, vão trabalhar com a sua igreja local, ou vão, através da sua própria igreja ou denominação, ser enviado para abrir uma frente da sua denominação em lugar onde ela não existe ainda, ou às vezes até existe, mas estão expandindo, né, a área de ação e de influência da denominação em outros lugares. Isso acontece de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Então, o entendimento de chamado missionário é abrir igrejas onde já existe o evangelho, já existe outras igrejas, outras denominações, mas é ali que essa pessoa vai atuar. Apenas 2,4% vão estar focalizando o mundo B, ou seja, aqueles que não têm quase nada do evangelho, mas estão dentro do nosso país. E nós precisamos entender que existe o mundo A, o mundo B e o mundo C, totalmente dentro de uma nação. No nosso país, por exemplo, que é um país continental, nós temos muitas expressões do mundo B, ou seja, aqueles que não têm ainda a igreja de uma forma vigorosa para sustentar o avanço entre estes que estão dentro do nosso país. Apenas 2,4% dos chamados nacionais vão se dedicar ao mundo B. E apenas 0,1% vão ser destinados dentro do Brasil para o mundo A, ou seja, aqueles que não têm nada do evangelho ainda. E nós precisamos realmente dar uma pensada, mudar nossas prioridades em relação a isso. Nós temos que despertar o nosso coração e a nossa igreja para essa realidade. Eu quero então aqui aproveitar para mostrar para vocês que dentro do nosso país existem 8 segmentos dentro da nossa nação que representam o mundo B e o mundo A, que ainda estão esperando para serem alcançados. Por exemplo, indígenas. Existem 117 etnias sem presença de missionários entre eles. 117, isso é conhecido, tá? 117 nações indígenas, ou seja, povos com a sua língua, com a sua cultura, que tem diferença de um para o outro, não é a mesma coisa, que não tem nada do evangelho entre eles, estão esperando por missionários. Agora, por incrível que pareça, dessas 117 conhecidas, 74 dessas nações não é proibido entrar missionário lá. Tem dificuldade? Tem, mas existe oportunidade, portas abertas para pessoas entrarem. O problema é quem está disposto a ir. Então, se nós vimos aqui que 0,1% daqueles que se sentem chamados e aceitam um sim para dedicar-se ao reino de Deus, apenas 0,1% vão se dedicar ao segmento A, fica muito lento o alcance destes povos, os indígenas. Este é um segmento menos evangelizado dentro do nosso país. Também temos os ribeirinhos. Ribeirinhos são aquelas comunidades, aqueles povos que se desenvolveram às margens dos rios. A gente vê isso principalmente na região amazônica. Há 37 mil comunidades de ribeirinhos. Pensa bem, 37 mil comunidades de ribeirinhos catalogadas, conhecidas. E 10 mil dessas comunidades não tem nada da presença do evangelho ou de missionário entre eles.
10 mil sem a presença de igreja, de testemunho ali entre eles. É um grande desafio. Aí temos um outro segmento. Por exemplo, os ciganos. Então agora aqui, voltando um pouquinho atrás, esses indígenas, eles estão no mundo A. Os ribeirinhos estão no mundo A e no mundo B, porque parte dos ribeirinhos estão bem longe da civilização, mas grande parte deles tem já algum tipo de acesso, e isso tem acontecido principalmente através do celular. Então, mas eles constituem o mundo B, este que, nós já discutimos a respeito. Aí nós temos outro segmento que está no mundo B, que são os ciganos, as comunidades ciganas. Há aqui no Brasil cerca de 1,2 milhões, ou seja, 1.200.000 pessoas que são de comunidades ciganas. É um povo, é uma língua, é uma cultura. Apenas 1% destes declaram conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Apenas 1% do povo cigano. E você provavelmente já teve a experiência de ter grupos, comunidades ciganas passando pelo seu bairro, montando acampamento. Eles são nômades, estão sempre se movendo. E qual foi a atitude que você teve em relação a estes? Foi de, esse povo é perigoso. Esse povo não podemos nos aproximar muito deles. Qual foi a sua reação? Pois é, está aqui dentro do mundo B. Outro segmento, o quarto segmento, o sertanejo. Muitos sertanejos, há cerca de 6 mil assentamentos de sertanejos sem igrejas evangélicas. É um povo não alcançado. Nós precisamos trabalhar para que eles sejam alcançados. Mas, realmente, você sair de um contexto urbano como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, para ir morar lá nos sertões do Nordeste, do Norte, principalmente no Nordeste, onde a vida não é assim tão aprazível, não tem tanta coisa disponível, precisa de renúncia, precisa amar estes povos, estas pessoas, como Deus ama. Os sertanejos estão dentro dos 8 segmentos menos alcançados ou evangelizados que temos no Brasil. Temos também as comunidades quilombolas. Cerca de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, conhecidas, catalogadas. Em torno de 2 mil destes assentamentos, destas comunidades, ainda não tem nada do evangelho entre eles. É considerado um povo fechado. Se alguém não se dispor a ir e fazer alguma coisa, não vão ser alcançados. Então, este faz parte do desafio. Aí, nós temos aqui pessoas que vieram de mundos que são fechados por evangelho. Muitos deles estão no Brasil, que são os imigrantes. Aproximadamente 300 mil pessoas. Agora, ultimamente, esse grupo aumentou muito e eu não tenho esses dados, mas até as últimas estatísticas, cerca de 300 mil pessoas imigraram para o Brasil, de 100 diferentes nações, e muitas destas dentro do mundo B. Destes, 27 países da onde eles vieram, não existe abertura para o envio de missionários para lá. Mas eles vieram para cá. Qual é o trabalho que nós temos feito no sentido, assim, bem intencional de alcançar essas pessoas para o reino de Deus? É um desafio que nós temos. Aí nós temos o sétimo segmento menos evangelizado no Brasil, os surdos. Sabia que os surdos constituem um povo que também precisa ser alcançado? Há mais de 9 milhões
de pessoas surdas no nosso país, ou com limitação na área de comunicação. Não tem quase nada de avanço missionário ou de esforço evangelístico para alcançar os surdos. É um desafio da igreja brasileira. Aí o oitavo segmento menos evangelizado no Brasil é a classe socioeconômica, ou seja, os mais ricos dos ricos, aqueles que a gente vê assim e quase nem tem como se aproximar, e tem também os mais pobres dos pobres, que nós podemos nos aproximar, mas não queremos. Então, os dois extremos do socioeconômico, os ricos dos ricos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, aqueles que vivem literalmente na miséria. Nós precisamos alcançar essas pessoas porque Deus as ama e Jesus morreu por eles também. Isso faz parte da nossa tarefa. Agora estou falando disso, gente, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, o nosso país. E só tem uma razão destas coisas estarem acontecendo. Nós não priorizamos a grande comissão, o ID do nosso Senhor. Temos que mudar a nossa maneira de olhar o mundo. Nossas prioridades precisam ser mudadas. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que pensar primeiramente em nós. O que é que eu preciso mudar na minha vida para que a minha visão missionária, a minha visão do reino de Deus cresça? O que eu preciso mudar em mim? Eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos mudar a nossa maneira de orar. Isso é uma maneira que nós precisamos aplicar diretamente na nossa vida. Oração. Menos de mim, mais aos perdidos. Menos de nós, mais daqueles que Deus veio para buscar e resgatar. Nossas orações, na grande maioria das vezes, está centrada em nós. Está centrada no mundo C. Ou seja, Jesus me abençoe, Deus cuida de mim, Deus me prospere, Deus me proteja do mal. Não tem nada de errado com isso. A Bíblia também nos ensina que nós devemos pedir, orar, porque Deus, ele quer ouvir as nossas orações. Mas a oração do Pai Nosso já começa com uma focalização não em nós, mas em Deus e na sua vontade. Meu Pai que está no céu, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é uma visão de transformação do nosso ser. Santificado seja o teu nome na minha vida. Isso relata diretamente, ao que Jesus falou sobre nós, lá em Mateus capítulo 5. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Santificado o teu nome seja na minha maneira de falar, de viver, de agir neste mundo. Eu sou um portador da imagem do Deus invisível. Aí depois, logo em seguida, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Isso é uma focalização na vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nenhum pereça, que todos tenham uma oportunidade válida de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, depois, nós vemos outras implicações da oração do Pai Nosso, mas os primeiros 2 pontos estão centrados na vontade de Deus, a nossa santificação, a nossa purificação, a nossa vida de relacionamento com Ele, e que a vontade dele seja feita, seja realizada através da minha vida neste mundo, em obediência ao seu senhorio. Isso nós precisamos mudar. A outra coisa que nós precisamos mudar radicalmente na nossa vida é no contexto de condições, recursos que Deus coloca em nossas mãos. E aí a gente fala sobre dinheiro.
Como que tem sido as nossas ofertas? As nossas ofertas estão centradas em nós mesmos, no nosso próprio bem-estar, ou nós estamos focalizando a extensão do reino de Deus? Então, quanto que você tem ofertado vai diretamente para o mundo C? Quanto que você tem ofertado que vai diretamente para o alcance do mundo B? E quanto que você tem ofertado que vai diretamente para o alcance do mundo A, aqueles que não têm nada? Isso mostra a nossa prioridade. Então, o objetivo de nós conhecermos sobre missões, sobre a vontade de Deus, é para que o reino de Deus continue avançando, crescendo e estendendo-se a todos os povos da terra. Eu tenho que confessar para vocês que a maior parte das finanças que passam por mim, que eu oferto para o reino de Deus, é para o mundo B e o mundo A. Pouco ela é destinada ao mundo C. E aí, nesse contexto, nós também precisamos ter a visão como cristão. Não estou falando sobre igreja, não. Eu estou falando sobre cada cristão. Nós temos que ter a visão de missões no nosso coração. E, neste caso, adotar, apoiar aqueles que Deus tem chamado para o cumprimento da grande comissão diretamente com as suas vidas. Todos nós precisamos estar envolvidos na grande comissão, orando, contribuindo e indo, evangelizando. Isso faz parte da responsabilidade pessoal de cada cristão, como nós já aprendemos. Mas nós temos que estar engajados. Eu não estou aqui querendo que você siga o meu exemplo, mas eu gostaria que seguisse. Eu tenho o compromisso financeiro de apoiar 6 missionários. Isso eu faço todo mês. Eu apoio 6 missionários. Dentre estes, alguns estão trabalhando diretamente no mundo A. Outros estão trabalhando no mundo B. E outros estão trabalhando no mundo C, que é uma grande necessidade também. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, todo mês eu destino parte das finanças que Deus tem confiado em minhas mãos para abençoar, para apoiar, para encorajar estes que Deus tem levantado para estar lá na frente, representando a mim, representando a igreja lá na frente, onde pouquíssimas pessoas querem ir. Você já pensou em adotar um missionário? Isso, consistentemente, você pode contar com X todos os meses na sua conta, porque eu tenho um compromisso com Deus e esse compromisso está sendo direcionado a você. Especialmente aos jovens que Deus tem levantado, estes que não têm nem eira e nem beira, não têm nada. Eles estão se dispondo a ir, a obedecer o ir. Eles precisam de pais espirituais, eles precisam de alguém que estejam por trás. E eu quero te dizer o seguinte, isto são as pessoas físicas, não são pessoas jurídicas. Eu tenho visto muitas pessoas que pensam, não, isso é papel da igreja. A igreja que recebe dízimos e ofertas é que tem que sustentar os missionários no campo. Não é. A igreja tem a responsabilidade local e ela vai fazer investimento no seu contexto local. Mas é a igreja pessoa, é CPF, não é CNPJ, é CPF, pessoas físicas que precisam estar comprometidos com aqueles que Deus tem levantado para ir avante. Você já pensou nisso? Então, nós precisamos realmente mudar as nossas prioridades. Qual é a prioridade que você tem em relação ao reino de Deus? Temos que pensar nisso. Então, trazendo uma conclusão para a nossa reflexão, lembremos, uma pessoa de cada 4 no mundo não tem, de cada 3 pessoas no mundo, já falamos isso, não tem acesso ao Evangelho. Nós precisamos fazer alguma coisa para que elas tenham
essa oportunidade. Estão separados do amor de Deus por nossa falta de ação, nossa indiferença, por termos prioridades focadas no lugar que Deus realmente não está focando. Quem será ousado para fazer alguma coisa para que os não alcançados sejam alcançados? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, está lá em Romanos capítulo 10, palavra de Paulo, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa. Deus tem levantado muitas pessoas. Infelizmente, é menos do que deveria, do que nós precisamos, que tem dito sim. A grande maioria destes estão na faixa jovem da vida. Nós precisamos acreditar nos jovens. Isso faz parte das nossas prioridades. Facilitar o caminho deles, para que eles tenham uma experiência marcante com Jesus, na sua tenra idade, ou seja, de 6 até os 14 anos. Depois de 15 até os 30 já é mais difícil, mas Deus tem levantado, eu tenho percebido isso, muitas pessoas na faixa de 16 a 19 anos, despertando essas pessoas. Isso porque já tiveram uma experiência anterior, quando estavam abaixo de 14 anos, e agora eles estão no caminho de se prepararem ou de absorver mais da vontade de Deus para as suas vidas. Nós temos que apoiar essas pessoas de alguma forma. Qual foi a última vez que você leu algum material sobre missões? Uma biografia missionária? Gente, isso edifica tanto a nossa fé. Nós precisamos fazer isso. Isso também nos desperta para conhecer mais de perto aquilo que eles fazem, aquilo que as missões estão fazendo, ao invés de ficar apenas olhando aquilo que a nossa igreja está fazendo, os desafios locais que todos nós temos. Nós temos que ter uma visão mais expandida do reino de Deus e da vontade dele para este mundo, até que ele venha. Gente, essa camisa aqui é de um povo não alcançado. Eu a adquiri lá na Tanzânia, numa das minhas viagens missionárias, e achei apropriada fechar a nossa reflexão sobre e as nações trajando esta roupa que representa um povo que está sendo alcançado. Eu oro para que você seja despertado e que a sua fé, ela desenvolva, cresça e se expanda para além dos limites do mundo C. Que ela chegue até o mundo B e o mundo A. E assim você faça parte desta percentagem, que não é grande, mas que tem feito uma diferença muito grande na história da igreja neste mundo, expandindo o reino de Deus para todos os cantos e para todos os povos da terra. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja enriquecida com esse material, pensando naquilo que Deus pensa. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você faça parte do esforço da igreja, a igreja que se move para se cumprir aquilo que nós lemos na reflexão passada em Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10, que diz assim:
Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Certamente, dentre este grupo, teremos os indígenas brasileiros, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes que Deus tem trazido para cá, tem permitido chegar no Brasil, também os surdos e muitos dos mais ricos dos ricos e também dos mais pobres dos pobres, porque eu, você e muitos outros vamos estar de alguma forma engajado na tarefa, orando, contribuindo, ajudando e muitas vezes indo, mesmo que não seja de tempo assim integral, e a maioria de nós não vai fazer isso, mas quem sabe em pequenas e curtas campanhas, como impactos que acontecem em algumas nações, em alguns lugares, de 2 semanas, 3 semanas, e que a gente tenha a oportunidade de participar. Pensa nisso, Deus te abençoe e até a próxima reflexão. Amém.